Ser uma pessoa saudável, o que significa isso para você? Você se considera realmente uma pessoa saudável? E mais, você já percebeu como a sociedade está sempre querendo nos definir, nos encaixar em rótulos e em diagnósticos? E se você está aqui, muito provavelmente você já viveu essa experiência. Talvez você já tenha ido a uma consulta médica esperando uma receita, ou então esperando que o médico desse um nome para aquilo que você estava sentindo. Um diagnóstico que pudesse explicar qual era a origem, ou então o que era aquele desconforto que você sentia. É como se tivéssemos a necessidade constante de saber tudo aquilo que a gente está sentindo. A gente precisa saber se a gente está saudável ou doente. A gente precisa saber de algo que comprove a nossa normalidade. Mas afinal de contas, o que é ser normal? E o que isso tem a ver com medo e com ansiedade? Fica comigo porque hoje a gente vai falar sobre a relação entre a saúde e a doença. E eu vou te mostrar como essa busca obsessiva por uma definição pode estar te afastando da tua saúde verdadeira. Eu uso essa frase para poder fazer várias reflexões. E viver é como estar sempre se equilibrando entre escolhas e consequências. Isso também vale para a nossa saúde. Muita gente acredita que ser saudável significa nunca sentir desconforto, nunca sentir medo ou sofrer com ansiedade, como se a saúde fosse o oposto de doença. Mas a realidade, ela não é tão simples assim. A saúde não é um estado fixo, permanente, constante. Ela é um processo e ela está em constante mudança. Alguns dias a gente vai estar com muita disposição, outros dias o desânimo vai bater. Às vezes a gente faz escolhas que não nos fazem bem. Outras vezes a gente precisa lidar com os impactos das nossas decisões. Isso tudo é muito normal. O problema é que muitas pessoas vivem obcecadas para poder evitar qualquer tipo de sofrimento, tentando controlar tudo e a todos. Mas será que essa busca por uma saúde perfeita não acaba nos deixando ainda mais ansiosos e ainda mais frustrados com a realidade da vida? A verdade é que não dá para eliminar completamente os desafios da vida, as dores da nossa vida. Em vez de buscar um estado de perfeição, o ideal é aprender a lidar com as oscilações naturais da saúde física e da saúde mental. A vida não é sobre evitar dificuldades, mas sim sobre se adaptar e crescer junto com elas. Vivemos tentando nos equilibrar, adaptando o que sentimos e como reagimos a cada situação, mas sempre com a ideia de que temos que ser pessoas normais. Mas será que essa ideia de saúde e de normalidade é realmente útil? Ou será que ela só nos leva a consumir cada vez mais e mais medicamentos, a querer esconder tudo e qualquer tipo de desconforto que eventualmente a gente venha a sentir? Você já reparou como é comum a gente ver pessoas, ou até mesmo você, que correm para tomar um comprimido quando sente qualquer tipo de desconforto, qualquer mal-estar? E por que será que a nossa sociedade se tornou tão dependente de soluções químicas, dessas drogas que eles chamam de remédios para poder lidar com medo e com ansiedade? Pense um pouco, quantas vezes você já não ouviu falar que a saúde mental, para você ter saúde mental, você precisa estar sempre bem, sem nenhuma angústia, sem nenhum tipo de medo, sem sentir nenhum tipo de ansiedade. Parece até que a vida saudável é uma vida sem conflitos. Mas será mesmo? A saúde é algo muito maior do que a ausência de sintomas. Ela não pode ser um rótulo, um carimbo que a gente coloca na nossa testa. Ela nem se limita ao funcionamento correto de cada órgão. A saúde é viver em equilíbrio, é conseguir realizar as atividades diárias, é poder planejar o futuro sem que o medo ou a ansiedade te impeçam de dar os passos necessários. Saúde é ser completo, é ter relacionamentos autênticos, é estar em harmonia com o ambiente, com as pessoas, com o mundo ao seu redor. E o equilíbrio emocional é parte desse processo. Não é algo que deve ser negado ou algo que deva ser sufocado. O nosso problema é que a sociedade nos ensina a fugir das emoções. Sofreu uma perda? Toma um remédio para dormir. Está ansioso? Tem um comprimido que resolve tudo. E assim,
a cada nova emoção desconfortável, a nossa escolha é rotular aquilo como sendo um problema, algo que precisa ser eliminado, algo que precisa ser medicado. Mas e se essas emoções fossem, na verdade, um sinal de que precisamos parar e ouvir o que está acontecendo com a gente? O medo e a ansiedade são emoções humanas, naturais e podem ser as nossas aliadas quando são compreendidas. O problema é que hoje tudo vira uma doença. Será que é saudável viver assim, sempre buscando soluções rápidas e soluções superficiais? Por que será que essa busca por diagnóstico se tornou tão forte? Será que realmente é necessário dividir as pessoas em categorias e classificá-las? A medicina, ela usa várias ferramentas para poder categorizar as pessoas, como é o caso do CID, que define as doenças e os seus sintomas, ou então o DSM, que organiza os transtornos mentais com base em dados estatísticos e não através da história das pessoas e do mundo real em torno delas. Essas são classificações necessárias que ajudam os profissionais da saúde a entender e a tratar condições específicas, mas elas também, em geral, nos levam a ter uma visão limitada e até mesmo perigosa. Afinal de contas, somos mais do que meros diagnósticos. Não somos apenas sintomas esperando um rótulo, um carimbo ou então uma receita médica. E me diz uma coisa, medicamentos para ansiedade, será que você precisa mesmo? Essa pergunta eu procurei responder em um vídeo que está aqui no canal do Projeto Sem Medo de Ser. Eu vou deixar o link aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Se você usa medicamentos para poder lidar com as suas emoções, na boa, eu recomendo muito que você vá ali e assista esse vídeo depois. E me diz outra coisa. Você já pensou que cada pessoa reage de forma diferente às dificuldades e aos desafios? Cada um de nós tem um jeito próprio de lidar com a vida. E ainda assim, a gente é rotulado. Somos todos tratados como se fossem todos iguais. Eu já atendi muita gente que chega para mim lá no consultório com diagnósticos prontos, com um baita de um carimbo na testa dizendo que tem TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, ou então que tem fobia social, ou então que tem TAG, que significa transtorno de ansiedade generalizada. Mas a maioria das vezes, elas precisam mesmo de compreensão, de autoconhecimento e não de um rótulo. Então, o que realmente é doença? Será que é a ausência total de saúde? Será que é o corpo que não está funcionando direito? E o que acontece com as nossas emoções? Olha, elas não são como o pulmão ou o fígado que a gente pode ver e examinar. As emoções não são como o sangue que tiram da nossa veia, fazem exame laboratorial e depois descobrem o que está acontecendo. Nós não podemos localizar a ansiedade. A gente não pode achar o medo. Essas emoções, elas não se manifestam em uma determinada parte específica do nosso corpo, mas sim na forma como a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo à nossa volta. E muitas vezes a gente sente a necessidade de suprimir completamente essas emoções. É como se precisássemos eliminar todo o desconforto que existe. Então é bem verdade que a gente sente sintomas físicos da ansiedade e do medo do nosso corpo. Mas por outro lado, a gente não encontra em lugar nenhum do corpo a origem dessas emoções. Imagina, só para poder exemplificar, que você está caminhando, está sentindo muita dor no pé. E aí é bem provável que alguma coisa está causando essa dor. Então o que você faz? Você vai lá e examina o teu pé. Pode ser que seja um pedaço de vidro, pode ser uma torção, ou então pode ser que simplesmente é apenas, sei lá, uma pedra que está causando todo esse desconforto. Então, o que você fez? Você estava sentindo a dor e sabia onde estava a dor. Você foi lá, você investigou e removeu aquilo que estava causando aquela dor insuportável em você. Quero que você pense um pouco. Como você reage quando você se sente desconfortável? Você tende a chamar esse desconforto de ansiedade? Ou você para poder entender de onde está vindo isso? Para olhar para o que está realmente acontecendo contigo, para ver realmente o que você está sentindo. Esse é o primeiro passo, dar nome correto às emoções. Pode ser que ao invés de ansiedade, você esteja sentindo muita insegurança, medo da rejeição, medo do futuro. Nomear essas emoções te ajuda a olhar para elas de frente,
porque é nesse processo que você vai começar a compreender e a transformar tudo aquilo que você sente e que te deixa desconfortável. E aqui está o ponto central. Precisamos aprender a ser responsáveis por tudo aquilo que nós sentimos, sem colocar a culpa em um certo transtorno ou achar o tempo todo que a gente precisa de uma solução externa, como um medicamento, por exemplo. Ser responsável é entender que o que sentimos tem uma razão, tem um propósito, tem uma origem. É olhar para o que realmente nos incomoda e encarar esse problema de frente. Mas a responsabilidade, ela não é culpa, entendeu? A responsabilidade é a chave que nos permite crescer, é o que nos transforma de vítimas em protagonistas da nossa própria vida. Responsabilidade, aliás, é o que nos liberta. Quando a gente olha para tudo aquilo que a gente sente e nomeia de forma precisa, a gente consegue identificar as escolhas que a gente faz. A gente consegue entender e perceber os traumas que nós vivemos. E a gente também pode entender tudo aquilo que nos trouxe até aqui. Quantas vezes você já se viu em um trabalho ou então em um relacionamento que você não queria estar? Você, por acaso, já escolheu alguma coisa só para poder agradar alguma pessoa? Ou talvez para poder não ficar sozinho, você fez isso por essa pessoa? A forma como a gente lida com as emoções tem muito a ver com as escolhas que nós fazemos. Eu já falei várias vezes aqui em diversos outros vídeos, mas é sempre bom falar outra vez sobre o que é o medo e sobre o que é a ansiedade, porque essas duas emoções frequentemente são confundidas. O medo é a forma como reagimos para nos proteger. Ele nos ajuda a evitar perigos reais, a cuidar da nossa integridade. Já a ansiedade está projetada para o futuro. Ela nos ajuda diante de situações que ainda nem aconteceram. Quando a gente sente medo, um alerta dispara e faz com que a gente possa se preparar para poder agir. Quando a gente sente ansiedade, somos convidados a refletir sobre o que está nos preocupando. Ou melhor, sobre o que está nos preocupando. Essas emoções têm um propósito e o problema não é sentir elas, mas sim ignorar o que elas estão tentando nos dizer. Mas será que a sociedade nos incentiva a compreender as nossas emoções? Ou será que a todo momento estamos sendo empurrados a engolir os nossos sentimentos e as nossas emoções e a seguir um padrão de normalidade que na verdade só nos deixa mais ansiosos e mais inseguros? E quando eu falo engolir, eu estou literalmente falando em engolir, porque a gente tem que engolir remédios para poder superar o sofrimento que uma ansiedade mal compreendida nos causa. E eu te convido a pensar nisso. A sociedade estabelece um padrão de comportamento que por ela é dito como normal e espera que todos se encaixem nesse comportamento. E quem não se encaixa, quem sente uma dor, quem expressa uma dor, acaba sendo rotulado como louco, como doente ou então como uma pessoa fraca. Mas será que toda essa normalidade, toda essa obsessão por tentar nos encaixar nesse quadrado é realmente saudável? Eu e você estamos vendo exemplos disso todos os dias. Basta pensar na quantidade de pessoas que tomam medicamentos para ansiedade, para depressão e para toda e qualquer emoção que incomoda ela. Quantas crianças são medicadas por serem hiperativas simplesmente porque não conseguem ficar paradas em uma sala de aula durante 4 horas? Será que não é a sociedade que está exigindo demais das pessoas? Ou então, pior ainda, será que não é a indústria farmacêutica que lucra imensamente com isso, vendendo a ideia de que para cada desconforto emocional existe uma pílula milagrosa para você tomar? A loucura não é algo distante, algo que pertence apenas às outras pessoas. Ela faz parte de cada um de nós. Ela aparece nos pensamentos que tentamos ignorar, nas dúvidas, nas emoções intensas que nem sempre conseguimos explicar. Todos nós carregamos um pouco de loucura. Todos nós carregamos ela porque isso faz parte daquilo que nos torna humanos. Mas a sociedade tenta calar todas essas emoções. Tentam fazer a gente agir sempre dentro dos padrões considerados normais. Nos dizem que devemos ser equilibrados o tempo todo, que qualquer pensamento fora do comum precisa ser corrigido. Só que essa busca pela normalidade absoluta não é saúde, é controle. Tentam encaixar todo mundo em um mesmo modelo. E isso só vai nos afastar realmente de quem nós realmente somos
e de tudo aquilo que nós realmente gostamos de viver, fazer e sentir. Pense em como podemos aprender a lidar com medo e com ansiedade como parte da nossa jornada de crescimento. Essas duas emoções, elas não são as nossas inimigas. Elas podem ser guias se a gente souber usar elas a nosso favor. E aqui no projeto Sem Medo de Ser, eu te ajudo a viver assim. Aqui no canal do YouTube e também em todas as outras redes sociais, você vai poder me acompanhar e pouco a pouco vai descobrir como viver o extraordinário sem sofrer com medo e com ansiedade. E comenta aqui embaixo o que te deixa ansioso, o que te causa medo. Será que são coisas reais ou fantasmas que você mesmo cria e que você mesmo poderia enfrentar? Encare isso, não como algo a ser suprimido, mas como algo a ser compreendido. Ei, vem cá, eu quero te fazer um convite. Que tal começar a observar tudo que te tira da zona de conforto? Tudo aquilo que você considera normal e que na verdade é apenas algo que é imposto pela sociedade. Ser normal é saudável e não significa simplesmente seguir tudo aquilo que os outros esperam de você. Significa questionar, significa refletir e buscar o que realmente faz sentido para a tua vida. É sair dessa lógica de aceitação automática, dessa pressão para poder se encaixar em todos os padrões que nem sempre fazem bem para a gente. É começar a viver de acordo com aquilo que realmente te faz bem. Seja para o teu corpo, para os teus pensamentos, ou então para todas as tuas escolhas. A verdade é que podemos aprender a viver de forma mais leve, mais completa, sem a necessidade de ficar nos enquadrando dentro de rótulos. O que você acha de começar a ver a ansiedade e o medo como parceiros, em vez de vê-los como inimigos? Essas duas emoções, elas podem nos mostrar onde precisamos ajustar alguma coisa na nossa vida, onde a gente precisa ter mais cuidado, onde a gente precisa crescer com mais eficiência. E essa é uma jornada que ninguém pode fazer por você. Ela é totalmente sua. Cada passo, cada descoberta. E quer saber mais? Vale muito a pena. Vale cada passo nessa jornada. E eu quero que você pense nisso nos próximos dias. Dê um nome a tudo aquilo que você está sentindo. Um nome bem específico, não apenas ansiedade ou medo, mas algo que possa ser mais profundo. E a partir daí, comece a construir um caminho em direção à tua saúde real. Uma saúde que não depende de diagnósticos ou de medicamentos, mas sim de uma compreensão honesta do que se passa realmente com você. Porque a verdadeira saúde é muito mais do que um estado de sintomas. É estar em paz com tudo aquilo que nós sentimos, com as nossas escolhas e com a vida que a gente está construindo. E se o que eu te falei até aqui faz algum sentido para você, curte e envia esse vídeo para alguém. Compartilha ele com alguém que está precisando. E obrigado por chegar até aqui comigo. Fique bem, conte comigo e até a próxima.